Nesse vídeo eu quero te falar que para você analisar uma empresa para investimento no longo prazo, você não pode olhar só para os indicadores fundamentalistas ou os múltiplos da empresa. Eu acho que é fundamental a gente entender a parte qualitativa da análise de uma empresa, porque muitas vezes esses números e indicadores eles são apenas consequências desses fatores. E eu quero te falar os principais deles nesse vídeo agora. Então, bora pro vídeo. Eu sou o Beto Hayashi e nesse canal eu falo tudo sobre a minha trajetória como investidor para alcançar a independência financeira. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Cara, você tem que concordar comigo. O mundo que a gente vive, tudo gira em torno de números, valores, top 10 alguma coisa. Tudo que está ao nosso redor a gente vai lá e tenta quantificar de alguma forma e acha que isso vai ser suficiente para entender tudo e até prever as coisas. E eu até entendo por que a gente é tão apegado a isso, porque sempre que a gente deixa os números um pouquinho de lado, as coisas começam a ficar mais incertas e subjetivas. E a maioria dos seres humanos não se sente confortável com isso. Mas o investidor, ele precisa saber lidar com um certo grau de incerteza. Porque quando as coisas estão muito claras para todo mundo, pode ser tarde demais para ele tomar a decisão que ele precisa tomar. Então, um dos primeiros fatores que a gente tem que considerar na hora que a gente está avaliando uma empresa para adicionar na nossa carteira é entender qual que é o modelo de negócio que aquela empresa tem e o setor que ela atua. Você tem que saber como que a empresa ganha dinheiro. É produto que ela vende? É serviço? Ela tem algum modelo de receita recorrente? Ela precisa vender muito, ter um alto volume de vendas para conseguir alcançar o lucro e pagar todas as suas despesas operacionais e administrativas? Aí, avaliando o setor que a empresa está inserida, você vai acabar descobrindo que tem certas características que são peculiares naquele setor. Por exemplo, o setor de varejo, você vai descobrir que geralmente ele tem uma margem menor. Ou, por exemplo, o setor de as commodities, você vai saber que ele é um setor cíclico, que ele passa grandes períodos em expansão e grandes períodos em declínio também. Aí todos aqueles números, os indicadores e múltiplos da empresa vai começar a fazer um pouquinho mais de sentido. Eles não vão ser mais aqueles números frios numa planilha e você vai conseguir conectar aqueles números com a realidade do mundo. Um segundo fator que eu acho muito importante, que ele é qualitativo e que muitas vezes os investidores negligenciam ele, é saber qual que é o grau de satisfação que os clientes da empresa têm com ela. Porque pensa comigo, se os clientes dela estão insatisfeitos com os produtos ou os serviços que ela tem, eu acho que é uma questão de tempo para isso começar a impactar os resultados que ela tem e, consequentemente, impactar na cotação dela, no preço da ação. Porque a gente sabe que no longo prazo, as cotações das empresas vão acompanhando o lucro que ela tem ao decorrer dos anos. Saber se os clientes de uma empresa estão satisfeitos ou não é muito subjetivo, mas para a gente ter como base, tem um estudo da American Customer Satisfaction Index que constatou que empresas que têm um grau de satisfação melhor, elas tendem a performar melhor na bolsa. O que eles fizeram? Eles pegaram as empresas e fizeram um ranking. As que estavam lá no topo, elas tiveram um retorno para o acionista de 420 bilhões de dólares entre o ano de 94 até 2007. Já as que estavam lá embaixo tiveram um retorno de apenas 111 bilhões de dólares. Então é bom você procurar saber como que os clientes estão avaliando aquela empresa, se eles estão indicando ela de alguma forma. Isso vai te munir de informação para você tomar uma decisão melhor. Uma ferramenta muito interessante para a gente tentar entender qual que é o posicionamento da empresa perante aos outros players do mercado, aos concorrentes, é entender quais são as 5 forças de Porter. A primeira força é em relação ao grau de rivalidade que existe naquele ambiente. Se existe muitos concorrentes ou se a empresa tem algum produto que tem alguma tecnologia, algum diferencial. A segunda força de Porter é a ameaça de produtos substitutos. Você vai tentar entender quão fácil é para o cliente trocar aquele produto que a empresa oferece por algum outro que soluciona o mesmo problema dela. Se a empresa consegue ir aumentando os preços do produto dela e os clientes ainda continuam comprando, isso quer dizer que ela tem a terceira força de Porter, que é o poder de barganha com os clientes.
E tem a quarta força de Porter, que é o poder de barganha, só que com os fornecedores. Você avalia se tem muitos fornecedores ou se aqueles produtos ou serviços que os fornecedores oferecem para ela é matéria-prima ou se tem alguma tecnologia específica que torna difícil a substituição daqueles fornecedores. E a quinta e última força de Porter é em relação à ameaça de novos entrantes. Você vai tentar entender quão difícil é para entrar alguém e começar a concorrer diretamente com a empresa. Talvez é uma indústria que precisa de um alto capital para começar a produzir, por exemplo, ou talvez é uma legislação que impede a entrada de novos concorrentes. Eu gosto muito de usar a análise SWOT para tentar entender um panorama que a empresa tem internamente e externo. Você vai tentar entender quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e ameaças dela. E por último, eu tento saber qual que é o grau de fragilidade que a empresa tem. Ela tem muitos ou poucos clientes? Porque se ela tem poucos clientes e ela perde esses clientes, isso impacta muito ela. É bom saber também qual que é o portfólio da empresa. Ela depende muito só de um produto? Lembrando que para ser uma boa empresa para investir, ela não tem que necessariamente ter todos esses pontos positivos. Ela geralmente tem alguns pontos positivos e outros fracos. E tudo bem, isso faz parte do jogo. Os indicadores fundamentalistas e os múltiplos e analisar eles e a evolução que eles têm no tempo é importante sim, mas a gente não pode ser ingênuo o suficiente para achar que basta isso para a gente entender o case da empresa, porque elas estão inseridas em ambientes muito mais complexos do que somente olhar para preço sobre o lucro ou outro indicador. Então esse era o conhecimento que eu queria trazer para vocês hoje, e se ele trouxe algum conhecimento relevante para você e te ajudou a fazer melhores escolhas no seu investimento, não deixa de dar seu like e compartilhar com quem você acha que vai ajudar também. Tchau!